Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e eu quero estar falando para você, conversando com você a respeito da fé e a respeito do livro de Jó. Se eu fosse usar, por exemplo, uma cerca de arame onde não tem nenhum local quebrado para que os lobos ou os predadores não entrassem, então assim, essa cerca de arame trazendo para a fé é o entendimento que não abre porta para dar legalidade ao inimigo entrar, porque nós vemos por fé. Fé é certeza, é confiança que Deus é o agente da vida, é o bom pai, é o bom pastor, é o todo-poderoso, aquele que só veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Se você entender isto e exercitar a tua fé, acreditar, você não deixa portas abertas. Mas se porventura você achar que em alguns casos é normal, é comum que o mal faça, como algumas pessoas dizem, alguns dizem até que Deus está provando elas com enfermidades. Algumas pessoas dizem, olha, Deus não está provando, não foi Deus que mandou, mas Deus permitiu coisa desse tipo. Você, ao assistir esse vídeo até o final, você vai fechar essas portas, você vai consertar, vai pensar diferente, porque nada disto se sustenta pela luz da fé, pela luz da palavra de Deus. E uns dos livros que as pessoas que estão com a fé toda deformada, elas mais usam é Jó, o livro de Jó. Acontece demais comigo. Agora, recentemente, eu estava conversando com um ente querido meu e ela falando a respeito do filho dela, que descobriu que um adolescente, um jovem de 18 anos, é o caso do filho dela, estava com diabetes já no estágio avançado, a ponto de já estar tomando, eu acho que o nome certo é insulina, eu acho que eu acertei o nome. E isso um jovem de 18 anos, então todos nós sabemos o estrago que essa maldita doença tem feito. E eu ali falei para ela, eu digo, mas e por que você não guerreia com esse mal pela fé? Pela fé você vai vencer. E foi ali que ela falou que acreditava que tinha um propósito de Deus, Deus estava ensinando uma lição ou coisa semelhante. E como sempre usou o caso de Jó, que era um homem íntegro, um homem sério, um homem temente a Deus, mas que Deus provou. Quando eu disse não, mas essa ideia sua que Deus provou a Jó não se sustenta na luz da Bíblia. Então ela e outras pessoas nas proximidades disseram, olha, Deus não provou, mas Deus permitiu. E ali, para tentar fechar essas portas, essas paredes quebradas, eu usei o termo, já que meu pai estava lá. Isso aqui está meu pai. O meu pai, ele chega para mim e ele diz, meu filho, eu vou estar dando aqui essas armas, que é para você proteger a sua casa, é para você proteger a sua família. Então associe a imagem de um pai com o pai do céu, o nosso pai bondoso e poderoso. O Senhor Jesus, como pai, como pastor, disse assim, eis aí eu vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada fará dano algum. Lucas capítulo 10 e o verso 19. Se o valente guardar armado a casa, em segurança estão todos no interior da casa. Marcos capítulo 11, do verso 21 ao verso 22. Então, o Pai nos armou. Foi isso que Paulo disse ali em Efésios 6, que nós devemos fortalecer-vos do Senhor com a força do seu poder. Aí fala, colocar o capacete da salvação, calçar os pés com as botas da fé, da justiça, e se armar com as armas do Espírito. E ele diz que as nossas armas são poderosas para demolir fortalezas infernais. Então essas armas do Espírito é a palavra de Deus, temperada com a nossa fé e o nosso conhecimento. Então eu usei o termo como meu pai. Então veja só, meu pai me dá essas armas
E ele diz assim, olha, fique aqui na porta da sua casa e assegure segurança para a sua família, eu estou armado. Então, muito bem. Então, ali eu já sei que se vier um ladrão para tentar invadir a minha casa, eu estando armado, eu vou usar toda a arma que eu tenho para defender a minha família. É isso que qualquer um de nós faria e é isso que Deus nos mandou. Porque o Senhor Jesus, ele já veio e já nos deu vida e vida com abundância. E ele mesmo disse, porém o ladrão, se referindo ao diabo, só veio para matar, roubar e destruir. Porém o meu pai, que me deu as armas e disse, olha, fique atento porque o ladrão vai vir. Daí a pouco, o meu pai vai mandar um ladrão, no caso de Jó. Não foi Deus que provou a Jó. Não foi Deus que feriu a Jó, porque está escrito que saiu Satanás da presença de Deus e feriu a Jó com uma doença, uma praga maligna. Aí diz assim, olha, não foi Deus que mandou isso, depois de eu combater a primeira parte, né? Porque muitos dizem que foi Deus, associando que quanto mais sofre, ou quanto mais sofrer e não reclamar, mais se prova que ama Deus. Infelizmente, é esse o pensamento de muitos cristãos. Oh meu Deus, aí no caso Satanás está livre para fazer o que quiser, porque as pessoas não vão reagirem, porque vão acreditar que aceitarem o câncer, a AIDS, acidentes, a desgraça, a miséria, é sinônimo de prova que ama Deus. Perceba claramente que eles caíram numa cantada. Esse é a primeira cantada, o primeiro grupo, a primeira cerca, a primeira ruptura na cerca, na proteção. Muito bem. Mas alguém, não foi Deus, mas Deus permitiu. Vamos lá para o meu pai. O meu pai não foi ele que foi, não foi ele que mandou, mas ele tinha o poder em suas mãos de prender Satanás, de trancafiar ele, guardar ele. Ele tinha o poder, mas ele não fez. Ele permitiu que ele, Satanás, o principal inimigo dos seus filhos e dele próprio, Deus permitiu que Satanás fosse lá, entrasse na casa e ferisse a todos. E que Deus, está de certa forma fazendo uma parceria, uma sociedade com o diabo, segundo muitas pessoas pensam. Está percebendo que isto não tem fundamentos bíblicos e que isso é uma cantada do diabo para difamar o nome do Senhor? O que está na Bíblia é: que comunhão terá da luz com as trevas, da justiça com a injustiça? Não tem. Mas na cabeça de muitas pessoas, já que foi Deus que permitiu, vai lá, ele podia prender, ele podia trancafiar Satanás, ele podia impedir, mas não fez, ele permitiu. De certa forma, estava usando Satanás para nos dar uma lição: o ser mais injusto e desonesto do mundo, aquele ser que disse, aí meu nome expulsa demônio, eis aí vos dei poder para pisar serpente, está apontando para Satanás, cobra venenosa está apontando para Satanás e toda a força do mal. Ele nos deu poder, mas agora, lá no escuro, lá na escondida, ele próprio vai mandar Satanás dar uma lição aos seus filhos. Está vendo que isso não tem fundamento? No nosso mundo injusto, como é? Se um governante fizesse isto, ele seria acusado e preso com o crime da omissão. É igual nós podemos evitar um crime e nós não evitamos, nós somos culpados daquele crime. É isso que querem atribuir a Deus, manchando o nome de Deus, não tem fundamento nenhum. Eu lhe disse que se você assistisse esse vídeo até o final, você nunca mais pensaria assim. Olha a real razão do livro de Jó. Olha o porquê do livro de Jó. Olha o que de fato Deus queria e quer mostrar através do livro de Jó. Primeiramente, o livro de Jó, segundo todos os estudiosos, é o livro mais velho da Bíblia. Sabe como é que eu vejo o livro de Jó? Eu vejo Deus
registrando como Satanás opera aonde nossos olhos não vê, como é que ele faz para conseguir direitos legais de destruir uma pessoa. É ali que Deus fez para mostrar a natureza dele. Eu costumo dizer, Deus ali registrou os bastidores do mundo espiritual, mostrou o criminoso no seu ofício, cometendo seus crimes, para que nós pudéssemos entender e se posicionar. Foi isso que aconteceu, é esse o propósito do livro de Jó. Foi o próprio Deus ditando para Moisés. É o livro mais antigo da Bíblia, é o livro de Jó, e o propósito é este. Mas a maioria, ali tem o poder no livro de Jó. De um lado está Deus mostrando os bastidores, como o diabo opera nas regiões celestiais, onde nós não vemos. Porém ali mostra o diabo, seus demônios, Satanás e seus demônios, no seu ápice da manipulação, do enganar. Veja que ele tentou enganar o próprio Deus. Então vamos lá. Este é o propósito de Deus para o livro de Jó. Para que você possa entender Satanás na sua operação para se posicionar, e você precisa também entender a questão de direitos. Então vamos lá. O livro de Jó começa assim: e veio um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. Observe, os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor. E o que aconteceu? Jó não estava ali. E uma vez que Jó não estava ali, acredito eu, Deus provocou aquilo em Satanás para deixar registrado. Deus perguntou: tem visto meu servo Jó? E observe que Deus diz, porque ele é fiel, é verdadeiro, se desvia do mal, etc. Tal. Era o que de fato Jó era íntegro. Naturalmente, eu acredito que o propósito de Deus ali, primeiramente, falar para quem acha que o fato de ser justo, o fato de ser verdadeiro, o fato de se desviar do mal, essa pessoa está livre de Satanás. Não, muito pelo contrário, ele atrai a ira de Satanás. Não é que você não tem que ser justo, verdadeiro, sério, não, você tem que ser, você precisa ser. Porém, quando uma pessoa é justo, verdadeiro, mas não vem adorar a Deus, está lá no território de Satanás, isso por si só já provoca a ira de Satanás, porque está no reino errado. A primeira lição que eu vejo no livro de Jó é esse: veio um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus. Jó não estava lá. Tem visto meu servo Jó? E ali, diante da resposta, diante do questionamento de Deus, primeiramente Deus perguntou: de onde vem Satanás? De rodear a terra. Ele estava no seu ofício. Muito bem, Satanás jamais imaginaria que aquilo ia ser exposto, né? Jamais ele imaginaria que Deus iria registrar aquilo. Então, muito bem. Diante desse questionamento, olha Satanás operando primeiramente no seu ofício de acusar. Também Deus, tu enriqueceu ele, tu fez ele prosperar em tudo que ele colocar as mãos. Então, de um lado vê a bondade de Deus, pela boca e pelo olhar do próprio Satanás. Deus, esse Deus amoroso, bondoso, que gosta, que ama prosperar. Deus ama prosperar o seu povo. Ele, Deus, estava fazendo isto para Jó. Também Deus, agora permita que eu toque nos seus bens. A primeira acusação que Satanás fez para Jó foi no que se diz respeito aos seus bens, a sua riqueza, as suas propriedades. Então entenda o seguinte: ali foi a primeira acusação que Satanás fez. A causa que era o objeto da acusação era a riqueza de Jó. Também tu prosperou ele, tu abençoou ele. Então aqui se caracteriza Satanás, já vi isso acusando a Jó. Porque se de fato Jó estivesse no reino de Deus, estivesse vindo, ele estava amparado por Deus, mas ele estava lá. Ele estava lá em Uz, ele estava fora do reino. Por isso, diante da acusação,
Deus, por ser justo e direito, não é que ele permitiu, como muitas pessoas pensam, vai lá, judia com ele, rouba, mata os bens dele. Se ele ficar calado, é porque ele é humilde, porque ele é bom, como muitas pessoas pensam. Não tem sentido, Deus não é perverso, Deus não é maldoso, Deus não é ruim, Deus não é mau. Não, é que a primeira acusação esteve relacionado aos bens, direito adquirido. Depois que Satanás acusou, veja só, não tinha ninguém que viesse defender. Entende o que eu falo? Por quê? Porque Jesus ainda não tinha pago o preço dos nossos pecados. Ele ainda não era o nosso advogado. Então, até hoje, em nosso mundo, injusto como ele é, se tiver uma acusação e não tiver um advogado, se não tiver uma defesa, prevalece a acusação. Porque Deus ali estava na qualidade, no papel de juiz, e Satanás na condição, no ofício dele, na sua original personalidade de acusador. O que primeiro ele levou, que tornou objeto da acusação, foi seus bens. Saiu Satanás da presença de Jó, da presença de Deus, e destruiu os bens de Jó. Acabou com suas criações, com seus funcionários, e escapou um. Quando esse um veio, observe lá, ele disse: olha, os teus funcionários estavam trabalhando e de repente caiu fogo do céu. Fogo de onde? Do céu. Quem era que sutilmente ele estava acusando? Quem é o dono do céu? Não é Deus? Percebe a malícia? Percebe que até hoje essa linha de pensamento permanece? Quer ver o autor intelectual? Satanás, através daquele que escapou. Primeiramente, aquele que escapou não escapou por acaso. Houve um planejamento e foi colocado à risca, seguiram à risca. Disseram para Jó. Ali, Jó, obviamente, sofreu o primeiro impacto. Segunda acusação foi relacionado à sua família. Aconteceu o mesmo princípio, seguiu o mesmo padrão da primeira acusação. Segunda acusação contra a família, e permaneceu a acusação porque não apareceu ninguém para defendê-lo. Por isso você vai encontrar, um dia que os filhos de Deus vieram se apresentar ao Senhor e Jó não estava. Jó, não absolveu, não desqualificou, não desmanchou, não tirou, não retirou a acusação de Satanás. Atualizando isto para os nossos dias, é uma das razões que você precisa orar em comunhão com Deus. Todos os dias, você, eu, nós somos acusados. Por isso, todos os dias, quando nós oramos inconscientemente, o Espírito Santo nos usa, e nós vamos lá em nome do Senhor Jesus, nós absolvemos, porque o Senhor Jesus é o nosso absolvidor, Ele é o nosso advogado. Todos que pecam pertencem ao diabo, o salário do pecado é a morte. Porém, quando uma pessoa confessa o nome do Senhor Jesus, os seus pecados, a sua conta foi aquela que Jesus pagou. Então, em vez de prevalecer a acusação e a verdade do adversário, expõe a mentira dele, porque em Cristo nós somos absolvidos. Por isso, João diz: filhinho, quando pecar, lembra que você tem um advogado no céu. Então vamos lá. Questão de direito. Primeira acusação contra seus bens. Segunda acusação contra a sua família. Terceira acusação. Depois que Jó continuou mostrando a sua fidelidade, seu respeito para com Deus, Satanás retorna e disse assim: também tudo que o homem tem, ele dá para a sua vida. Agora toca na vida dele, toca nele para ver se ele não blasfema na tua cara. Vai lá, Satanás. Esse vai lá, Satanás, está relacionado a direitos adquiridos. Não é que era da vontade de Deus. Porque se Deus fosse mandar o inimigo, o principal inimigo
desonesto, perverso, para testar. E olha lá que era, segundo o próprio Deus disse, um dos homens mais justo, mais verdadeiro, mais íntegro da sua geração. Não, meus irmãos, nunca foi, nunca será da vontade de Deus. Você precisa entender essa questão de direito. Por isso, quando uma pessoa está em Cristo, ele tirou todo o direito de Satanás. Aí está lá, capítulo 2, verso 7. Saiu Satanás da presença de Deus e feriu a Jó com uma praga maligna, ou uma doença maligna. Quem foi que feriu a Jó? Satanás. Mas eu não sei o percentual, mas não são poucos os que dizem que foi Deus que provou a Jó. Não tem canto na Bíblia dizendo que Deus provou a Jó. Não! O propósito do livro de Jó é mostrar Satanás no seu ofício de acusar. E que se ninguém, e se todos acusados não absolver em Cristo, esse será o fim. Porque Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Todos pecaram. Porém, a Bíblia diz que do mesmo jeito que por um só homem veio o pecado da terra, por um só homem, Jesus, saiu o pecado da terra, veio a vida eterna, a graça. Muito bem. Não são poucas pessoas, já vi muitas pregações dizendo, olha, você que sofre, você que geme, não blasfeme, não murmure, não porque Jó não fez. O livro de Jó tem 42 livros, 2 páginas. O livro de Jó tem 42 páginas. Essa questão de mostrar os bastidores está até o capítulo 3. Do capítulo 3 em diante, pega a Bíblia e leia. Sempre que eu falo isso, as pessoas se admiram. Leia lá. Jó blasfemou de Deus. Jó atribuiu a Deus a sua desgraça, as suas dores, a sua confusão. Saiba que foi Deus o culpado de eu estar assim. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, o vento que ele nasceu, amaldiçoou a Deus, culpou a Deus, disse que Deus era o responsável. E aí entra o segundo ponto do livro de Jó, o segundo propósito de Deus do livro de Jó. Você vai encontrar 4 pregadores, e 3 dos 4 pregadores cada vez mais colocava mais confusão na cabeça de Jó. Jó, tu fez algum erro e não quer contar. Jó, tu está em pecado, tu não quer contar. Jó, foi Deus que te feriu. Jó, foi Deus, só choraram com ele. E isso mostrando, eu acredito, o percentual dos pregadores que estão envolvidos com esse engano de Satanás, caíram nas malhas de Satanás, que mais confunde as pessoas. 3. Um chamado ele faz, chegou para Jó e disse, Jó, você precisa saber de uma coisa, Deus não tem nada a ver com isto. Deus é um Deus de uma palavra só. Jó, Deus não tem culpa. Foi através da palavra daquele homem que ajudou a Jó a entender. Lá no final do livro, depois dessa confusão toda, ali pelo verso 41 em diante, se eu não estou enganado, 41 em diante, olha o que Jó disse. Deus, eu te conhecia apenas de te ouvir falar, mas agora os teus olhos te verem e eu me arrependo. Diante do arrependimento de Jó, Deus se manifestou a Jó. E quando Deus se manifestou a Jó, o que aconteceu? Primeiramente, Deus disse, Jó, ore pelos teus amigos, porque eles falaram de mim o que não era verdadeiro. Menos um, o Elifaz, que foi exatamente o que disse. Deus não tem nada a ver com isso, vai assomando as coisas. Quando Jó ouviu a Deus, entendeu, que Deus disse, mata 7 cordeiros e 7 novilhos, faz purificação. Jó fez exatamente, Deus mandou. O que aconteceu depois? Primeiramente você tem que entender, aqueles cordeiros apontam para Jesus. Nós pecamos, nós éramos devedores, mas Jesus, igual o cordeiro, os 7 cordeiros, pagou a nossa conta morrendo, dando a sua própria vida, derramando seu próprio sangue, pagou a conta. Entende?
Agora, depois que Jó pagou a conta, o que aconteceu? Deus restaurou ou quebrou o cativeiro de Jó e restaurou e deu a Jó o dobro de tudo que Deus queria dar. Aqui é Deus mostrando a sua bondade, o seu amor, o seu ser original, como também devolvendo em dobro, com juro, aquilo que Satanás tinha roubado. Essa é a vontade de Deus. Deus é esse. Porque agora, uma vez que Jó pagou a sua conta, nos nossos dias é como nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu amor. Colossenses capítulo 1, o verso 13. Porque Deus nos transportou, nos pegou do império das trevas e nos transportou para o reino. Quando Jó matou os 7 cordeiros, foi isso que ele fez. E quando ele fez isso, além de estar mostrando que essa é a sua vontade, nunca foi de provar, nunca foi que Jó sofresse, matar filho e etc e tal, você vai encontrar. E Deus tirou Jó do seu cativeiro. Não tem escrito lá que Deus tirou Jó da sua prova. Não, cativeiro. Nunca foi e nunca será da vontade de Deus ver os seus filhos em cativeiro. Não, pelo contrário. O Senhor Jesus, quando ele veio, se revelou dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me enviou a restaurar, tirar os presos das cadeias e quebrar o cativeiro, desmanchar as cadeias, libertar as pessoas, tirar os algemados das algemas, tirar os encarcerados dos cárceres, das cadeias. Então Deus diz que tinha libertado Jó do cativeiro, não que tinha provado a Jó. Então, se Deus tirou Jó do cativeiro, então significa dizer que a perca de bens era sinônimo de cativeiro, ou seja, a limitação financeira é sinônimo de cativeiro. A destruição de família, isso significa que é cativeiro segundo o que Deus disse. As doenças do corpo de Jó e de todos os servos do Senhor é cativeiro. É isso que está escrito na Bíblia. E ali revela a autenticidade da vontade de Deus, de quem Deus é, todo amoroso, como também mostra a natureza perversa, desonesta de Satanás. Hoje continua tudo do mesmo jeito. Não são poucas pessoas que são acusadas, mas elas não vão lá para desqualificar, para tirar a acusação. E ninguém tira essa acusação apenas por palavras vazias. Só tira quando estão em Cristo, porque Cristo é o nosso advogado, aquele que pagou a nossa conta, aquele que foi penalizado com o castigo que era meu. Todos nós precisamos estar em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, ele assume a posição de advogado. Toda acusação de Satanás é mentira. Isaías 54 e o verso 17: toda ferramenta preparada contra vós, toda língua que ousar contra nós, contra vós, sem juízo, vós as condenará. Esta é a herança dos santos do Senhor. Então, não aceite essa mentira de Satanás, que doenças, problemas financeiros é da vontade de Deus, Deus está provando. Deus não precisa te provar, Ele te conhece. Não, Deus não vai fazer parceria com Satanás para provar os seus filhinhos. Isso não seria justo, não é correto, não é verdade. Não, meu irmão. Então, mais uma vez, quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso canal, não deixe de clicar naquele sininho para receber em primeira mão. Todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você seja o primeiro a receber, tá ok, pessoal? Que Deus em Cristo vos ilumine, em nome de Jesus. Então quero convidar você a orar. Se você puder ter um copo com água como esse, ou as suas mãos, são esses dois instrumentos que nós vamos estar orando.
Em o nome do Senhor Jesus, ou ofereça o copo com água, ou as mãos, ou as duas coisas. Se você tiver um problema interno, o que seria um problema interno? O teu problema é diabetes, está no sangue. Ou o teu problema é um problema relacionado ao útero, relacionado à infertilidade, relacionado a algum problema no sangue. Tome a água, ou outros males. Porém, se for um problema externo, é uma ferida que você pode colocar as mãos, é uma dor de cabeça, é um problema de coluna. Quantas pessoas já foram curadas de problema de coluna? Ou qualquer outro mal que você tem acesso com a própria mão, Jesus disse: colocar as mãos nos enfermos verão curado, ou estes serão curados. A respeito da água, a água sempre foi simbolizada como a vida, como o Cristo. Eu sou a água da vida. Então essa água, uma vez ao ser ungida, o céu irá estar colocando aquele poder, aquela vida. Assim como não existe noite, a noite simplesmente é uma interrupção do dia, não existe morte para os que estão em Cristo, a morte seria uma interrupção da vida. Então aqui está a água da vida. Vamos orar? Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu te apresento, meu Deus, esse copo com água, como também as mãos dessas pessoas que estão orando comigo, acredito eu, em todo mundo. Senhor, eu peço que o Senhor consagre, meu Deus, essa água e essas mãos, que passará a ser um instrumento a serviço do céu para curar, para libertar, para expulsar os males que estavam nessas pessoas, esses males ousados. Senhor, que a unção que cura o câncer, cura a AIDS, arranca caroços, torna essa senhora fértil, que elimina essas dores de cabeça. Meu Pai, que limpa, meu Pai, essa pessoa por dentro e por fora. Coloca essa unção aqui, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu creio que essa unção já está aqui. Agora você vai crer e vai tomar. E quando você tomar, em nome do Senhor Jesus, toda a força do mal, porque todos os males está abaixo do poder que há em o nome do Senhor Jesus. Eu estou em nome do Senhor Jesus. Quando essa água bater nessa pessoa, toda doença que estava no corpo dessa pessoa morra, seja destruída. Eu amarro o agente e os sintomas, eu digo, sai em nome do Senhor Jesus. Aonde essa pessoa colocar a mão no seu corpo, a vida entrará e o mal será eliminado, será arrancado, será destruído. Ainda que seja câncer, ainda que seja AIDS, ainda que seja problema nos ossos, seja problema na cabeça, problema nos pés, problema nas próprias mãos, em qualquer parte do corpo dessa pessoa, quando ela colocar as mãos sobre ela, o mal tem que sair. Em o nome do Senhor Jesus, saia todos os males, e que essa pessoa seja inundada pela vida do céu. Muito obrigado, Senhor Jesus. Apenas agradeça e não deixe de colocar no comentário dos nossos vídeos o seu testemunho, como também o número do seu telefone, para que nós possamos lhe incluir no nosso grupo de oração, o nosso grupo O Socorro de Deus. Que Deus em Cristo lhe ilumine, em nome de Jesus. Vem a fonte da vida, vem compre sem dinheiro, leite, mel.